Deixa eu ver se está todos os microfones desligados. Certo. Porque hoje eu separei para vocês uma coisa que vocês estavam me pedindo há muito tempo, né? Sobre a questão do pão. A Edna está aí com algumas necessidades particulares, mas logo, logo ela vai dar essa continuação da aula de hoje para nós, né? Porque ela vai falar sobre os processos do pão e vai pôr a mão na massa, vocês sabem como é que ela é caprichosa. Mas eu queria introduzir algumas coisas para vocês, porque é muito novidade essa coisa do pão de fermentação natural, né? Faz pouco tempo, faz 1 ano e pouco que eu descobri o pão de fermentação natural e foi por acaso, foi na internet procurando receitas e achei bem interessante o processo. Eu acho que vocês já perceberam que eu sou mais cientista do que culinarista. Então, essas coisas que são muito diferentes, né, que é meio que laboratório, eu já percebi que a Ismênia é assim também, né, Ismênia? Tem umas pessoas aí nesse grupo que são assim também. Então, eu fui me aventurar a fazer isso pela primeira vez e achei uma ciência muito, muito importante, né, de se descobrir, porque o pão de fermentação natural é saúde, é sabor, desmistificando aquelas coisas que as pessoas falam, inclusive muita gente da área da saúde falando que a gente precisa deixar de comer o glúten, né, de deixar de comer o pão para a gente ter saúde. E nem sempre é assim, né? A gente tem algumas necessidades particulares, porque somos indivíduos, mas na grande maioria o pão é sim um bom alimento, um alimento muito rico, e ele pode sim ser aquele agradinho, né? Que a gente gosta de comer pão, né? Pão tem textura, tem sabor. E eu já vi ali a Débora colocando o nome dela. Pessoal que entrou aí, vai colocando o nome de vocês no chat, porque quem tiver na aula de hoje vai ganhar o guia do Levan aqui, ó. Tchan, tchan. Esse guia do Levan aqui é do Alex Duarte. Ele é um padeiro de mão cheia que tem aí na internet, da Padoca do Alex. Ele, inclusive, foi colega de turma da Edna, e eu tenho acompanhado os posts dele, e ele está lançando esse guia completo do Levan, e eu falei, não, isso aqui é para nós. Isso aqui é para as meninas do grupo, que elas vão gostar, porque uma coisa é vocês ouvirem a gente falar o processo aqui, outra coisa é estar escritinho, já com dúvidas que todo mundo já tem. Ó, aqui tem muitas coisas interessantes. Tem a história do pão de fermentação natural, nós vamos falar sobre isso hoje. Tem algumas dúvidas sobre o Levan, o passo a passo todinho de como se faz o Levan. Aqui, ó, tem até o desenho, ó. Ó que beleza. Vocês não vão ter dúvida nenhuma. E se tiver, a resposta já deve estar aqui nessa postinha. Tá bom? Então, assim, hoje eu pesquisei um pouco para falar um pouco para vocês, um pouco mais profundo, porque quando a gente conhece que uma coisa é realmente boa e que isso não é simplesmente comercial, né? O que a gente sempre fala aqui na aula. Existem coisas que estão aí na mídia mais por questão comercial, de interesses, do que uma verdade nua e crua e transparente. Mas a questão do Levan e do pão de fermentação natural é algo que já está consensual aí na ciência, né? Só precisa chegar essa informação aí para as pessoas, e é uma coisa que você pode fazer em casa. Você vai pagar aí um dinheirinho, né, para os pães artesanais numa padaria, numa boulangerie, que é essas padarias de rico aí que está surgindo, mas você pode fazer em casa, entende? Com um custo muito mais baixo, eu acho que 3 vezes mais baixo o custo. E é o que eu faço aqui em casa. Desde que eu comecei a fazer o pão de fermentação natural, eu não compro mais pão de padaria. Eu nem consigo mais comer o pão de padaria. Essa é a verdade. Tá bom? Então, ó, vou começar conversando com vocês sobre esse trabalho acadêmico que eu pesquisei e encontrei sobre a fermentação natural. Ou seja, aqui tem todas as referências.
Algumas pessoas ganharam este trabalhinho aqui, porque elas cumpriram a meta de fazer o creme cheese, né? E o pãozinho no pão. Parabéns aí, Claudinha, a Vivian, a Maristela, que cumpriram aí os requisitos, né? E a Ismênia também, né? Eu acho que a Ismênia também fez. Agora eu já nem lembro mais se foi todo mundo que eu mencionei. Então, olha o que nós vamos ler aqui nesse trabalho. Primeiro, todo mundo fala que o pão é um... A Ismênia fosse assim, é porque é isso mesmo, para lembrar. A história do pão. Vocês sabem que o pão é um dos alimentos mais antigos que existe, né? E é por isso que é tão esquisito falar que o pão faz mal, né? Tem aí alguns estudos falando que a farinha de antigamente, né, o grão de trigo não é o mesmo. E isso aí a gente vai ter que pesquisar melhor para saber se isso é verdade ou não, né? Provavelmente sim, porque os grãos eles estão sendo geneticamente modificados, né? Então, provavelmente sim. Mas nem por isso a gente vai poder descartar, né, um pão, um alimento tão importante. E ele é tão importante, ó, a história do pão vem de 6.000 anos, né? Lá na região da Mesopotâmia, mas o pão de levedura, né, o pão fermentado, ele surgiu no Egito, no ano 300 a.C. E aí difundiu pela Europa, e os italianos, que são os comedores de pão mais queridos do planeta, né, que tem os pães também mais famosos, juntamente com a França lá, o governo achava tão importante, né, Roma achava tão importante comer pão, que eles eles distribuíam a farinha para as pessoas fazerem o pão e ainda disponibilizavam os fornos para eles assarem os próprios pães. E eles achavam mais importante comer pão do que comer carne. É o que está escrito aqui, né? Para vocês verem o tanto que esse alimento é importante para a cultura italiana. Então, o pão foi difundido e foi para quase todas as culturas, né? Tem os indianos comem pão, os chineses comem pão, os japoneses comem pão, cada um na sua forma de ver o pão, né? Os sírios comem pão, os árabes comem pão, nossa, tem pão de tudo quanto é jeito. Por isso que pão é realmente algo muito difícil de parar de comer, né? A nossa cultura tá muito impregnada aí o pão, né? Em festividades e tudo mais. E aí é quando aconteceu o boom da fermentação, né? Descobriram a fermentação. No primeiro momento era uma fermentação selvagem, né? Essa que a gente está fazendo aí. Mas depois eles começaram a pesquisar com descoberta da pasteurização alguns processos industriais, né? E aí eles começaram a produzir o fermento industrial. Porque o que é o fermento, né? Uma das perguntas que aparecem. O que é o fermento, esses que a gente faz de pão? Ele é uma levedura específica, é uma levedura que ela é isolada das demais, que é a Saccharomyces, e por ter só um agente que fermenta, ele vai fermentar muito mais rápido, entendeu? E ele fermentando, ele faz com que o processo do pão, as etapas sejam aceleradas, né? E a gente vai ver aqui qual que é o benefício para a panificação, né? Para fazer as coisas em massa, e qual é o malefício disso também. Então, ó, conceitos do pão de fermentação natural. Eu vou ler para vocês acompanharem, tá? Então, o fermento natural, também conhecido como levain, é a mistura de uma proporção de água e farinha e micro-organismos que estão ali nesses dois elementos, e no ar também, né? E durante a metabolização anaeróbica dos carboidratos, que tem os amidos da farinha, esses micro-organismos, eles vão metabolizar esse açúcar e através dessa metabolização é produzido, então, alguns ácidos e o gás carbônico.
E é por isso que a gente vê, né? O pão vai crescendo, vai criando aquelas bolhas, porque são produtos da metabolização dos micro-organismos na farinha, certo? E aí o que acontece? Eles vão fazendo essa colônia, né? Os micro-organismos vão se alimentando, vão sendo ativados, eles vão acelerando o seu metabolismo e eles vão criando, então, um ambiente em que existem bactérias patógenas, que são bactérias que estão no ar, que são bactérias que estão em todos os ambientes, na nossa mão, né? Que a gente vai manipular a farinha, nos nossos utensílios, mas também tem na nossa farinha. Então, o que acontece nesse processo do levain? Acontece uma seleção natural. A gente precisa que tenha lá dentro apenas as bactérias que participam das fermentações lácteas, tá bom? Não as patogênicas. Então, a gente vai precisar aí de um intervalo de 7 a 15 dias, que é o processo que a gente vai maturar o nosso fermento. Não sei se vocês já fizeram fermentação natural antes, mas o que acontece? Existe um tempo, se você fizer o pão antes desse processo, pode ser que o seu fermento não esteja estabilizado. E aí o seu pão vai ficar embatumado, o seu pão vai solar. Isso já aconteceu muito aí na nossa sala, nas salas antigas, né? Nas outras. Ótimo. Agora sim, né? Tá todo mundo me ouvindo? Vou continuar então. Então, o que acontece? Essa fermentação, ela produz os ácidos lácteos, né? E os ácidos acéticos. E esses ácidos, eles são uma cultura que apenas alguns micro-organismos conseguem sobreviver ali, né? Então, isso já ajuda na conservação do alimento. Porque sabe aquele bolor, aqueles alimentos que dão, que quando você come, você tem dores abdominais, né? Isso tudo, esses tipos de micro-organismos, eles não crescem num ambiente ácido. Então, isso já conserva o nosso alimento, já é um processo que ajuda a conservar. Fora isso, ele também ajuda a aumentar o valor nutricional de alguns alimentos. E é isso que a gente vai ver agora, ó, no próximo tópico. Eu vou falar rapidinho aqui. Então, o que acontece? É importante ressaltar que a base da farinha de trigo, a base do fermento é farinha de trigo e água, certo? E não é a única possibilidade de preparo de um fermento natural. Então, existem várias outras formas de você fazer um fermento. A gente não fez o Rejuvelac, não foi? É um fermento natural, né? Apenas de cereais e água. E aí, o que acontece? Além disso, a água pode ceder lugar a ingredientes líquidos. Ou seja, você pode colocar, em vez da água no seu pão, né? Algumas pessoas, algumas culturas, elas vão usar outras formas de fazer esse fermento, né? Usando iogurte. A Flávia até falou esses dias que estava usando leite, né? Então, ou seja, em vez de você substituir o líquido por algum outro tipo de líquido fermentado, como o iogurte, a cevada, o kefir, a kombucha, o Rejuvelac, que todo mundo estava querendo saber como que faz para usar, né? Os sucos fermentados, alguns vegetais fermentados. Então, assim, nas outras culturas, tem N formas de você fazer esse levain, entende? E aí cada um vai ter o seu sabor característico, né? E aí o que acontece? A avaliação do levain, que dúvida, né? A gente já falou sobre isso em algumas outras aulas, porque a Edna falou pra gente que é um pão que os diabéticos podem comer, né? Com moderação aí, mas não dá aquele pico de glicose. E aquelas pessoas que têm intolerância ao glúten também podem comer, né? E a gente vai entender o porquê agora. Então, embora seja comum pensar que a fermentação não afeta as propriedades nutricionais dos pães, dos ingredientes dos pães e da farinha de trigo, continua carregando os mesmos minerais que carregaria em qualquer outra preparação, a fermentação tem características únicas que ajudam no desprendimento de nutrientes essenciais ao funcionamento do corpo humano, certo?
Então, ó, o processo de você fazer a farinha é você pegar o cereal, né? Você pega o trigo, coloca no celeiro para secagem. E o que que acontece? Esse cereal sem o líquido, sem a água, ele se torna indigesto. Ele tem mais antinutrientes ele não consegue liberar os seus nutrientes. A digestão dele é muito mais difícil. Então, o que que acontece? Com a preparação do pão, o que que é? Você hidrata a farinha, faz a autólise, não é isso que faz? E você, então, ativa essas enzimas que vão liberar esses nutrientes que estão ali nos alimentos. Entende? Então, você já quebra essa dificuldade que o cereal in natura seco tem para o nosso sistema gastrointestinal. Então, olha o que que acontece. Ó. Os micro-organismos da fermentação efetuam um tipo de pré-digestão da farinha, tornando os nutrientes e os micronutrientes, os minerais, os ácidos graxos e as proteínas mais biodisponíveis, isto é, mais passíveis de absorção do organismo. O que acontece? Outra coisa que acontece nos cereais são os fatores dos antinutrientes, que eles bloqueiam a absorção dos nutrientes, né? Eles não deixam o cálcio disponível, o zinco, o fósforo. Então, com a fermentação natural, a gente tem tudo isso disponível no nosso produto, certo? E para terminar, que quem quiser depois esse material, para vocês que estão na aula de hoje, a gente pode disponibilizar, porque tem muita coisa aqui que eu não vou conseguir falar para vocês, né? Sobre a conservação do pão, isso é importante. Quanto tempo o meu pão ele pode ficar, né, disponível aí ao ar livre, sem precisar congelar? E eu trouxe para vocês aqui, ó, para vocês verem com os próprios olhos que realmente essa questão da fermentação natural deixa o alimento muito mais, com uma conservação muito mais prolongada, sem conservante, porque o pão ele tem conservante, né? O pão de padaria. Se você comprar aquele pãozinho de saquinho, você vai guardar ele aí por meses. É impressionante que o pão não embolora. Mas o pão de fermentação natural, ele tem o conservante natural, que são os ácidos, né? E aqui, eu trouxe o pão para você, ó. Esse pão aqui, eu fiz na terça-feira. Conta aí quantos dias tem que esse pão tá aqui. Ele não tem bolor nenhum, ó. Ele está apenas ressecado, né? Seco, mais duro. Só que se você partir esse pão e você colocar numa misteira ou em algum lugar que você vai aquecer esse pão, ele volta a ficar exatamente igual quando você tirou do forno. Crocante e tudo mais, tá bom? Para vocês verem, eu faço pão uma vez por semana e eu guardo para a semana inteira. Então, é muito vantajoso fazer esse pão, tá bom? Vamos para fazer o pão? Depois vocês leem isso aqui, tá? Tem outras coisas que eu queria falar, mas como tá meio tumultuado hoje, eu já quero partir para mão na massa, né? Pra gente não ficar aí só com os transtornos. Então, vamos lá. Vai estar tudo escrito aqui para vocês, tá? Nesse guia completo. Vai estar aqui escrito, ó, vou dar um resuminho. A história, um pouquinho do que eu falei, mais um pouquinho do que ele pesquisou aqui, né? Os tipos de fermento, que a gente também deu uma pincelada aí, vai ter um pouco mais de profundidade de informações aqui também, né? E vamos para as etapas. Algumas pessoas aqui do grupo, deixa eu ver quem estava aqui, que já deve ter feito. Ó. A Jasna já deve ter ouvido essa aula de Levan, a Flávia também, Maria do Rosário acho que também, Ismênia. Essas pessoas eu acho que todas já ouviram essa aula de... O Marlon que está aqui também, a Fabi. Essas pessoas, assim, eu acho que já devem ter até ouvido a gente dar essa aula de Levan. Nós vamos fazer, então, o processo do Levan do Alex. Ele tem algumas alterações daquela que a gente fez anteriormente, mas vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer?
A gente vai precisar no primeiro dia apenas de farinha integral e suco de abacaxi ou de laranja, tá bom? O que é esse suco de abacaxi? É o abacaxi processado no liquidificador, sem água, tá? Então, um pedacinho de abacaxi que você processa lá ou no processador, ou macera e tira só o líquido, né? E quanto desses ingredientes que a gente vai precisar? Deixa eu ver aqui, ó. Primeira etapa. Ele está falando aqui que vão ter 2 etapas nesse processo, né? E a gente, então, vai estar na primeira etapa agora, no primeiro dia da primeira etapa. Então, são 20 gramas de farinha integral e 20 gramas de suco de abacaxi. Gramas, viu? Não é ml. Então, o que você vai fazer? Você vai pesar. Se você não tiver balança, então aí você prefira colocar ml, tá bom? Mas como a gente está querendo fazer tudo para dar o mesmo resultado, quem tiver balança, então, faz em gramas, tá? Então, 20 gramas de farinha integral para 20 gramas de abacaxi. Você vai misturar, aqui, tá vendo aqui? Você vai misturar e vai colocar num pote. Simples assim, tá bom? E o que você vai fazer? Você não vai fechar ele hermeticamente falando, né? Você vai deixar ele um pouquinho menos rosqueado para que esse gás carbônico possa circular e sair para não dar nenhum problema no seu ouvido, né? Apesar de que isso aqui é uma fermentação inicial, talvez nem teria essa necessidade. Porém, vamos já programar, condicionar a nossa cabeça para fazer isso para as próximas etapas também. Então, o que acontece? A gente vai colocar isso num ambiente fresco. Eu coloco dentro do armário. Num ambiente fresco, que tem uma temperatura de uns 26 a 30 graus, no máximo, e que não tenha circulação de vento, que altera a temperatura. Isso é uma coisa até que teve uma pessoa que falou assim, Poliana, aqui em casa está muito, muito frio. Eu estou colocando o meu levan do lado da minha janela para pegar um sol. E aí, eu não estou conseguindo meu levan crescer. Eu falei assim, claro, a janela é um lugar terrível para colocar o levan, porque ela altera a temperatura o tempo todo, né? É o vento que bate, é o sol que vai, desaparece. Então, esse não é o lugar mais adequado para você pôr levan. O lugar mais adequado é um lugar estável, dentro do armário, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro dia. O que vai acontecer no primeiro dia? Nada. Nada. Controle a sua ansiedade, não vai acontecer nada, tá? Você vai ter que esperar aí 24 horas para você ter algum resultado, tá bom? Então, vamos para o segundo dia? Estamos ainda na primeira etapa do levan, no segundo dia. Então, aqui ele está falando aqui, ó. As minhas primeiras bolhas começaram a surgir depois de 12 horas. Mas isso não aconteceu comigo, não. Isso aconteceu só com ele. O meu ainda demora aí um pouquinho, pelo menos umas 24 horas para aparecer as primeiras bolhas. Então, vamos lá. Segundo dia, a mesma coisa. Você vai pegar aquele seu pote, aquele mesmo produtinho, e vai acrescentar lá dentro mais 20 gramas de farinha integral e mais 20 gramas de suco de abacaxi. Essa é a diferença do que a gente fazia anteriormente. A gente só colocava abacaxi no primeiro dia. A gente vai colocar, então, no segundo dia também, junto com aquele que a gente já fez, certo? Vai misturar e vamos colocar novamente no mesmo lugar que a gente colocou inicialmente, tá bom? E aí sim, a gente vai começar a ver as primeiras bolhas e assim, de vez em quando você vai lá, mexe um pouquinho, porque quando você incorpora ar, você acelera um pouco o processo, tá bom? E aí, primeira etapa ainda, terceiro dia. E aqui é o divisor de águas. Porque é uma outra coisa que aconteceu na nossa turma anterior. As pessoas chegavam no terceiro dia e elas percebiam que aquilo ali tinha um cheiro um pouco diferente e elas jogavam fora. O Marlon está aqui. Marlon fez isso, não fez? Quase fez isso, na verdade. Eu lembro disso. O Marlon foi um desses que achou esquisito o cheiro do levan. E aí ele foi e quase perdeu o levan dele todo. Mas isso é normal, pessoal. Por quê? Porque agora, lembra que eu falei lá anteriormente
que lá dentro dessa colônia tem vários tipos de bactérias? Tem as bactérias que a gente quer, mas também tem as bactérias patogênicas, aquelas que são de outras vias de produção metabólica, né? Então, elas vão produzir esse mau cheiro. Não é isso que acontece na putrificação, né? Na putrefação. Então, essas bactérias, algumas delas também estão lá. Então, vai ter esse aspecto esquisito, tá? Mas não significa que está dando errado, não. Não jogue seu fermento fora no terceiro dia. E o que nós vamos fazer, então, no terceiro dia? Nós vamos substituir o suco do abacaxi pela água, tá? Então, a gente vai acrescentar nessa mistura 20 gramas de farinha integral e 20 gramas de água, tá bom? Misturamos, olha aqui, ó, como é que ele tá. Vocês vão ganhar a apostila, então vocês vão ver melhor. Aqui, ó, bastante atividade, ó. Bolinhas, tá vendo, ó? É assim que ele vai ter que estar no terceiro dia. E, assim, praticamente isso acontece com quase todo mundo, essa parte. Aqui ele tá falando o seguinte, que se você em 48 horas não tivesse resultado, joga e começa tudo de novo, tá? Ele tem que ter alguma bolinha para você ver que está acontecendo, sim, uma metabolização de bactérias ali. Tá bom? Senão você vai perder o seu tempo e seus materiais. E aí, vamos lá. Olha como é simples, né, pessoal? É muito simples. Falamos da barreira do terceiro dia, que é isso que eu falei para vocês. Após o terceiro dia, as bactérias láticas, que é aquelas que a gente quer, né? Elas são responsáveis pelo ambiente ácido da cultura. E isso aí acontece então que elas vão produzir um sabor e um cheiro muito mais característico de pão. Então, a partir do quarto dia, do terceiro para o quarto dia, a gente já vai estar começando a sentir o cheirinho de pão naquele fermento. Entendeu? E aí, a gente vai estar sorrindo. Assim, aí às vezes acontece também do fermento dar ele ainda está estabilizando, então às vezes ele não vai crescer tanto quanto você gostaria, você não vai ver aquela tanta atividade quanto você gostaria, mas persista, tá bom? Às vezes é porque ele ainda está estabilizando e na próxima etapa você vai conseguir ver um resultado melhor, tá? Então, ou seja, no terceiro dia, nós já temos, olha a quantidade que nós temos no pote. Nós já temos uma grande quantidade no pote. 120 gramas da mistura, tá? Já no quarto dia, ainda estamos na primeira etapa dessa fabricação. No quarto dia, a gente vai ter agora 160 gramas da mistura. Porque nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos acrescentar nesses 120 gramas de mistura que está lá dentro, nós vamos acrescentar 20 gramas de farinha integral e 20 gramas de água. Tá? É igualzinho o passo anterior. E aí você vai colocar no mesmo lugar, misturar, né, de vez em quando e tudo mais. Agora, sempre que, ó, tá falando aqui, sempre numa temperatura de 26 graus até um pouquinho mais. E aí aconteceu uma outra coisa que eu tô lembrando aqui, já vou falar para vocês. Algumas pessoas tiveram dificuldade por causa da baixa temperatura da casa de vocês, né? Algumas pessoas que moram aí nas regiões mais frias. Então, como que nós vamos fazer para manter esse fermento nos 26 graus? Muito simples. Você pode tanto colocar uma vasilha com água, já nessa temperatura, né? Numa temperatura mais quente, e colocar o seu vidro lá dentro, ou você esquenta um pano, né? Esquentar assim na temperatura de 26 graus, tá, gente? Não é pelando, não. E você envolve o seu vidro nesse pano. Então, ou seja, ou colocar uma lâmpada, né? Aí cuidado, tá? Porque a lâmpada esquenta demais. Coloca de um jeito que vai ficar apenas quentinho, tá bom? Isso aí é uma forma de vocês manterem a temperatura para acelerar o crescimento do fermento. E aí vamos agora para a segunda etapa. A partir do quinto dia, nós alcançamos então a primeira etapa já vencida.
E agora nós partimos para a segunda etapa. Eu vou acender minha luz aqui. Pronto? Que agora fica melhor para vocês me verem. Então, vamos lá. Nós temos, então, 160 gramas dessa massa que está fermentando, que está estabilizando ainda. Ainda está no processo de estabilização entre as bactérias que a gente quer e as bactérias selvagens que estão lá dentro. Então, agora, nós vamos começar a alimentar esse fermento de uma forma diferente. Nós vamos pegar 50 gramas desse produtinho que está lá dentro, dessa massinha do levain, né, do pré-levain, digamos, 50 gramas só, num pote novo, tá? Num outro pote limpinho, não passem sabão no pote, tá? Quanto menos produto químico tiver, mais as bactérias vão responder melhor. Então, você vai pegar esse pote, colocar 50 gramas desse pré-levain e 100 gramas de água e 100 gramas de farinha branca. Agora, não vai ser mais farinha integral, tá bom? Então, quais serão as mudanças? Primeiro, o pote. Segundo, que a gente vai transferir só 50 gramas daquele levain mãe para esse pote, né? Para o pré-levain, na verdade, né? E depois a gente vai começar a usar a farinha branca em vez da farinha integral. Na proporção de 1 de levain, 2 de água, 2 de farinha. Então, é 50 gramas de levain, 100 de água, 100 de farinha. Entenderam? E aí você vai ter 250 gramas dessa mistura. Agora, essa mistura aqui, essa outra aqui você vai descartar, tá bom? Esse pré-levain aqui, ó, não descarta não, deixa lá, porque se esse aqui acontecer alguma coisa, vai fazendo dois, né? Vai fazendo um paralelo ao outro aí, para você ter duas possibilidades. E aí, o que acontece? Esse aqui é o nosso 5º dia. E agora nós vamos ter uma outra novidade. Antes, a gente alimentava só uma vez por dia, lembram? A partir do 5º dia, a gente vai alimentar de 12 em 12 horas. Então, ou seja, uma vez de manhã, uma vez à noite. Uma vez quando você acordar, outra vez quando você for dormir. Entenderam? Então, é muito simples. É colocar na rotina para não esquecer. Mas ele vai precisar ser alimentado 2 vezes. Por quê? Porque agora o metabolismo dele está maior. Então, ele vai precisar de mais comidinha, entendeu? Senão ele passa fome e o seu levain não vai amadurecer, ele não vai estabilizar. Então, falamos da temperatura de 26 graus. E quanto tempo como é que você vai saber que seu levain está dando certo? Que ele está ativando, né? Aqui está falando o seguinte, que em mais ou menos 4 horas, ele tem que dobrar de tamanho. Certo? Isso é o que ele está falando lá. Agora, na prática, é muito relativo. O meu, por exemplo, demora 6 horas para dobrar de tamanho. E depois que ele dobra de tamanho, em mais umas 2 horas, parece que ele triplica de tamanho. Então, parece que dá um boom e depois ele está super ativo, ele vai e faz mais um pouco. Eu trouxe para vocês, ó, o meu. Hoje eu vou fazer pão, por isso que eu trouxe ele. Acabou que... Eu vou ver se eu consigo mostrar o que eu quero mostrar, porque eu acabei sacudindo ele e as bolinhas sumiram, mas vai dar sim. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A gente precisa ver a atividade do nosso fermento. Não pode ser uma coisa relativa para nós. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar aonde começou o volume do nosso fermento. Tá vendo lá, ó? Aqui. Tá vendo aqui, ó? O meu volume estava aqui. E aí, ele duplicou e ele quase triplicou. Aí eu sacudi ele deu uma baixada. Mas olha como é que tá ele por cima, ó. Vocês conseguem perceber que ele tá em formato de cúpula? Ele não tá reto, ele tá tipo... Deixa eu ver aqui um lugarzinho melhor de ver. Tá vendo que ele tá meio assim, ó? Ó. Tá vendo?
significa que o ar está fazendo ele subir ainda. É como se fosse um balão, certo? Ele está em formato de balão ainda. Então, significa que ele ainda vai crescer um pouco mais. Porém, aí você pode fazer os seus testes. Tem pessoas que falam que você pode pegar, logo depois que ele duplicou de tamanho, você já pode usar ele. Porque você não tem necessidade dele ficar maduro, né? O maduro que eu falo é quando ele, em vez de ficar assim, em formato de balão, ele já tá assim, ó. Ele já tá descendo, entendeu? Ele já acabou o ar, não tem mais ar, ele vai começar a descer, certo? Muitas pessoas fazem o pão quando ele tá assim, ou seja, já cresceu tudo que tem que fazer, agora é o pico máximo do meu fermento, e aí eu vou fazer pão. Outros fazem enquanto ele está nesse processo aqui, entende? Façam o teste de vocês. Eu normalmente faço quando ele está no máximo do crescimento dele, tá bom? Então, o que vocês vão fazer então nesse quinto dia? Vocês vão marcar ali, igual eu fiz, né? Aonde começou e quanto tempo ele demorou para atingir o dobro do seu volume. Esse é o tempo de atividade do seu fermento. E a partir dali, você vai entender se ele está muito lento, se eu estou alimentando de forma correta, se a temperatura está adequada, que você vai começar a avaliar o seu fermento, se ele realmente está tendo o desenvolvimento que ele deveria ter. Tá bom? Então, aí o que acontece? Estamos no quinto dia, na segunda etapa, alimentamos de forma diferente, de 1 para 2 e para 2, né? E vamos alimentar de 12 em 12 horas. Sexto dia. Sexto dia, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? De 12 em 12 horas, 50 gramas daquele, lembra daquele do potinho agora que é esse aqui, né? Aquele lá nós jogamos fora, né? Ou seja, a gente só deixou lá de stand-by. Esse aqui, nós só vamos pegar, então, 50 gramas dele. Então, aquele tanto de 250 gramas que tinha aqui, ó, você vai pegar um vidro novo, ou então vai descartar aquele lá, não joga fora, tá? Não joga fora, não. Deixa lá um pouquinho, tá? Pra gente observar. E você vai ficar só com 50. Vai ver quanto ele está desenvolvendo o seu tempo, né? E pronto. A partir do sexto dia, essa etapa do sétimo, ou seja, a partir do sexto dia, né? Completou o sexto dia, chegou no sétimo, né? Depois de 24 horas. Então, a partir do sétimo dia, essa etapa está vencida. Tá bom? O que nós vamos fazer a partir dessa etapa? Nós vamos maturar o fermento. Então, você vai continuar alimentando ele até 15 dias. Tá? Quem tiver dúvida pode ir colocando lá, tá? Vai colocando aí no chat as dúvidas que eu vou responder, tá bom? Então, vocês entenderam? A partir do sétimo dia, a nossa colônia já está estabilizada. Ela vai precisar apenas maturar. Ela vai precisar pegar força. Então, você pode continuar alimentando ela mais alguns dias e depois, o que você vai fazer? Você vai guardar ele na geladeira. Tá bom? Passou, por exemplo, fez 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias, 11 dias. Aí você viu que ele já está atingindo essas 4 horas, essas 5, 6 horas, né? Vamos colocar aí uma margem. Você pode guardar ele já na geladeira. Fazer pão, né? Que é esse o objetivo. Faz o pão e guarda uma parte na geladeira. Quanto que a gente guarda na geladeira? Esse aí também é um pulo do gato, tá? Porque é o seguinte, pensa que se você ia viajar e você tinha um gato e você colocou uma bacia cheia de comida para o gato comer, tá? Você vai poder ficar 2 dias fora, 3 dias fora para ele saber que tem comidinha. A mesma coisa o seu levando.
Se você deixar ele com uma quantidade no vidro razoável, ele vai ter comida lá dentro. Então, você não vai precisar ficar preocupando em alimentar ele. Mas se você colocar em pouca quantidade, num vidro pequeno, pode ser que ele vai precisar de comida e você nem vai ver. E aí, o que acontece? Ele vai enfraquecendo, tá bom? Então, aqui na apostila, o Alex fala que a gente tem que guardar uns 200 gramas de levain. É claro, você não vai usar 200 gramas de levain depois para alimentar ele de novo, né? Como é que a gente faz, então, o processo do pão? A gente vai pegar esse fermento na geladeira, que é o que eu fiz com esse aqui, ó. Eu fiz isso. Eu peguei ali na minha amostra, eu coloquei aqui a minha isca, coloquei mais 2 partes de farinha, 2 de água e coloquei para ativar, que é o que a gente estava fazendo, esse processo que eu expliquei para vocês. Aí ele ativou e o que eu vou fazer agora? Uma parte eu vou usar para fazer o pão. A outra parte eu vou guardar na geladeira de novo. Entenderam? Para eu ter sempre uma isca dentro da geladeira. Quanto dessa isca que eu vou guardar? 200 gramas. Entendeu? Vocês entenderam até aqui? É muito simples. São cheios de detalhes, assim, não é que cheio de detalhes. São coisas que a gente precisa ter algo como uma apostila dessa para a gente não ter erro, tá? Mas com essa apostila e com a explicação que a gente teve hoje, todo mundo vai conseguir fazer seu fermento, tá bom? E o meu desejo é que todo mundo agora ponha a mão na massa e faça seus próprios pães. Combinado? Vou para o chat agora ver as perguntas, tá bom? Vamos lá. Poli, a água no terceiro dia é melhor filtrada ou da torneira? Boa pergunta, Claudinha. Sempre água filtrada, tá bom? Porque a água de torneira tem cloro, né? Tem os produtos químicos de tratamento e isso vai inibir o crescimento da sua colônia. Ou água filtrada ou água engarrafada, tá bom? Água mineral. Alimentação de 12 em 12 horas a partir do 5º dia. Eu adiciono aquela quantidade de água e farinha branca. Então, alimentação de 12 em 12 horas. Gramas antes de deitar. Então, é o seguinte, Claudinha. Exatamente isso. Você vai sempre pegar 50 gramas. É nesses 50 gramas que você vai colocar o 100. Porque se você for acrescentar, igual a gente estava fazendo na primeira etapa, você vai ter uma colônia grande para pouco alimento. Então, a proporção de alimento tem que ser sempre a mesma. Então, você pega a quantidade de colônia X, que é 50 gramas, e coloca 2 vezes mais essa quantidade de alimento. Entendeu? Então, na próxima alimentação, o que você tem que fazer? Pegar só 50 gramas desse produtinho, colocar no vidro e colocar a proporção de 2 de farinha e 2 de água. Entenderam, pessoal? A partir dali, a gente não vai acrescentar no mesmo vidro. A gente vai sempre mudar de embalagem ou então retirar o que está lá. O que eu faço? Eu mudo de embalagem, eu mudo de vidro. Porque eu acho que o resultado é melhor. Tá? Sempre vidros que vocês não precisam lavar com sabão, porque o sabão também pode atrapalhar. E como a gente enxágua, né, daquele jeito que a gente enxágua de vez em quando na correria, pode ser que fica resquícios de sabão lá. Então, o ideal é não lavar os vidros com sabão. Combinado? Voltando lá para o chat. Se tiver alguma outra dúvida, Claudinha, da resposta, você me fala aqui, tá bom? No 7º dia, alimento ele 2 vezes ao dia? Sim, não precisa mais alimentar 2 vezes ao dia a partir do 7º dia, tá? A partir do 7º dia, alimenta só uma vez mesmo, tá bom? Na verdade, vou falar para vocês, eu colocaria ele na geladeira depois do 7º dia. Porque é muita farinha, entendeu? Deixa ele lá na geladeira, faz um teste, faz um pão, faz um teste, você não vai perder nada com isso. Faz o teste, faz o pão, guarda ele lá.
Se quiser alimentar, pega uma parte menor, põe 30 gramas. Entendeu? Põe em vez de 50, porque você vai ter esse tanto de farinha aí no resultado final, pega só 30 gramas, pega uma colher do fermento, 2 de água, 2 colheres de água, 2 de farinha, e vai fazendo até o 12º dia, porque realmente o seu fermento vai ficar bem mais forte. Mas aí você não precisa gastar aquele tanto de farinha que a gente gastaria. Entendeu? Respondi sua pergunta? Eu espero que sim, mas se não, aí você coloca aqui no chat de novo, tá bom? Tenho guardado somente 50 gramas desde aquele dia. Estou tendo prejuízo em relação à qualidade do levain? Flávia, faça o teste. Você faz pão várias vezes, né? Talvez você não esteja tendo prejuízo por causa disso. Você não deixa seu fermento muito tempo na geladeira. Então, aí sim, você pode guardar 50 gramas do seu fermento, né? Mas se for aquela pessoa que não faz pão com frequência, né? Que deixa aí mais de uma semana, o ideal provavelmente seria pegar essa dica do Alex aí. Eu não guardo, na verdade eu faço assim, eu guardo acho que uns 100 gramas, porque eu nunca jogo fora o descarte. Eu sempre guardo o descarte para fazer os biscoitos, os grissines, que os meninos adoram. Entendeu? Porque dinheiro não é capim, né? Então é isso, tá bom? Pega a dica do Alex aí para quem precisa guardar o fermento na geladeira por muito tempo. As perguntas acabaram? Vocês estão boas assim de entendimento? Ou a professora que explicou no meio dessa confusão toda que aconteceu hoje, mas todo mundo entendeu? Eu espero que seja as duas opções, então. Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, todo mundo com a mão na massa. Ó, coloquem o nome de todo mundo no chat. Todo mundo colocando o nome no chat para eu saber quem assistiu a aula de hoje, para eu mandar o guia completo para os alunos VIPs. Para os alunos que assistem a aula e que realmente vão ter interesse em fazer aí o levain. Tá bom, pessoal? Flávia, deixa eu ver aqui, chegou uma pergunta. Eu alimento o fermento duas vezes por semana. Ótimo! Por isso que seu fermento tá top, fazendo aqueles pães lindos. Entendeu? Se a gente cuida direitinho do nosso fermento, alimentando ele, pelo menos uma vez por semana, pelo menos, né? O ideal seria mesmo fazer o pão e ainda alimentar um pouquinho mais. Entendeu? Porque o que acontece? O tempo, lembra ali da minha liguinha? O tempo que ele demora para dobrar de tamanho é menor. A atividade do seu fermento na fermentação vai ser muito melhor se você estiver cuidando direitinho do fermento, ele está com o metabolismo dele no ideal. Tá bom? Então, pessoal, desculpa aí os transtornos do ao vivo. Ao vivo é cheio de emoções. E mãe, vocês sabem como é que é, né? Mãe tem umas fortes emoções para administrar aí. Mas eu espero que tenha sido de grande valia aí para vocês começarem a se aventurar a fazer os próprios pães. Tá bom? Eu estou à disposição lá no grupo, se vocês tiverem alguma outra dúvida. Eu vou ver o que eu vou fazer com essa aula aqui, se eu vou colocar ela disponível ou não, porque foi tão confuso que eu nem sei se vale a pena. Mas coloquem aí os nomes. Eu só vou desligar agora a gravação quando todo mundo tiver colocado o nome no chat. Tá certo? Então, beleza. Estou esperando vocês fazerem isso, então. Eu acho que eu já vou desligar aqui. Tchau para vocês. Que aqui dá para desligar e mesmo assim continuar